tem um lugar na mesa. Só ocupar o lugar é teu. Amém? Tá a Bíblia agora, então. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 17. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Amém? Já achou? 3 palavrinhas, mas que podem definir a nossa vida, sucesso ou fracasso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Amém? Repete comigo. Orai. Um pouquinho mais forte. Aí, cresce um pouquinho mais agora. Mais um pouquinho agora. Não precisa gritar também, irmão. Amém? Orai sem cessar. Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Pela tua palavra, Deus, fala no nosso coração mais uma vez. Nós queremos, Deus, ser ministrados por ti. Precisamos de ti, Rei da Glória. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Se assente aí. Fique tranquilo. Fique em paz. Preste atenção naquilo que Deus está prestes a fazer. Aquilo que Deus quer construir em nós. Orai sem cessar. Este texto aqui, Tessalonicenses, Paulo escreve neste capítulo, tem uma série de conselhos, eu vou chamar assim, de Paulo, coisas breves aí, para que a gente possa viver e aplicar na nossa vida. E um dos conselhos que ele fala aqui, penso eu, muito importante, porque foi dedicado um capítulo, aliás, um versículo exclusivo para ele. 3 palavrinhas, um versículo exclusivo para esta frase. Orai sem cessar. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre oração, que falam sobre vida de oração. Jesus orava, e orava muito. Jesus orava bastante, mesmo sendo Deus, porque a Bíblia afirma que ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, que era Deus, habitou entre nós, mas ele orava bastante, e ele nos ensinou a orar, e é tão importante a oração que ele nos deu uma oração modelo, nos ensinando. Quando orares, orareis assim. Aí ele trouxe a oração do Pai Nosso, para que a gente pudesse aprender a orar, falar com Deus. E Paulo aqui, ele fala aos Tessalonicenses, dentre muitas coisas, mais uma vez sobre a oração. E é importante porque a fala de Paulo aqui, se a gente não prestar atenção ou se não entendê-la, se não compreender exatamente, não consegue perceber a dimensão, o tamanho daquilo que Paulo está propondo, a intensidade daquilo que Paulo está propondo.
a profundidade daquilo que Paulo está propondo aos Tessalonicenses. Quando ele fala essas 3 palavrinhas, orai sem cessar. Ele está falando não apenas de alguns momentos ou de algumas emoções. Porque como pode alguém orar sem cessar? Irmão, é a primeira vez que eu pensei nisso. Deus, como que faz para orar sem cessar? Tem que terminar o culto e sair de olho fechado na rua, andando e orando e não parar. Como é que faz? É orar sem cessar. É porque a gente não entende o que é de fato a oração. Talvez não consegue compreender, como eu já disse aqui, a dimensão daquilo que Paulo está dizendo. Porque era algo que ele vivia. Paulo vivia exatamente aquilo que ele escrevia. E ele escrevia exatamente sobre aquilo que ele vivia. E quando Paulo fala sobre orar sem cessar, ele não está falando de momentos ou de palavras, mas está falando de um estilo de vida. Ele está falando de uma mentalidade, uma postura diante de Deus, diante da vida, diante das coisas. Orar sem cessar é estar em oração em todo o tempo. E nós vamos, Deus, nos permitir compreender um pouco mais. Porque eu quero falar sobre isso, e mais importante ainda, eu coloquei como tema da mensagem, está ali já nela, ó, o poder da oração. Porque o poder da oração não se resume apenas àquilo que acontece quando eu estou falando. O poder da oração não é apenas aquilo que Deus faz em alguns momentos, em alguns mover do sobrenatural de Deus e do Espírito Santo. Como nós tivemos aqui na nossa conferência, no meio do culto, aquele momento de oração e de loucura total, e Deus vem, e o céu baixa, e a gente fica que nem nós falamos hoje, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de se jogar no chão, sair nadando no seco, né? Porque, meu Deus, que maravilha! É um mover de Deus e do Espírito Santo. Mas o poder da oração não se resume a apenas alguns momentos. O poder da oração não se resume apenas a alguns sentimentos. Não são momentos de emoção, não são momentos de euforia. O poder da oração, vai muito além. A oração, ela tem o poder de moldar a nossa vida. A oração, ela tem o poder de moldar a nossa história, de escrever os nossos caminhos. A oração tem o poder de mudar o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa postura. Eu já falei isso aqui muitas vezes e vou repetir hoje. Porque aquilo que domina a minha mente, governa o meu corpo. O que domina a minha mente, governa o meu corpo, as minhas atitudes. Elas são reflexo do meu pensamento. As minhas palavras são reflexos do meu pensamento. São reflexos daquilo que eu sei, é reflexo daquilo que eu aprendi. Os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, está intimamente ligada com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sei ou penso saber. Portanto, a oração, o poder da oração, ele transcende alguns momentos. E quando Paulo fala aqui que nós devemos orar sem cessar, ele não está falando numa espiritualidade exacerbada, falha, mentirosa, uma religiosidade de quem tem que estar sempre andando, talvez com o rosto sisudo. Não. Paulo está falando de um estilo de vida. Orar sem cessar, Paulo está falando de orar em todo o tempo no Espírito. Paulo está falando de relacionamento com Deus em todo o tempo. Paulo está dizendo de estar em Deus, Deus presente na minha vida, mas eu também sempre presente em Deus. Um contato que é completo, que é permanente, em espírito de oração, como a gente fala. Jesus orava sempre, falava sempre sobre a importância da oração, porque a oração é a chave que abre a porta do sobrenatural de Deus na nossa vida. É através da oração que nós temos contato com o espiritual. É a oração que nos leva, nos dá contato com Deus. É a oração que abre, que nos dá oportunidades de ter acesso a Deus. É na oração que Deus fala conosco, e eu vou falar um pouco mais para frente.
Há um poder que só é ativado através da oração, o poder de Deus em nós. O poder de Deus se revela, ele é ativado em nós quando nós oramos. O poder de Deus, ele é ativado em nós quando nós estamos na presença de Deus. O canal de comunicação dos céus só está aberto quando nós estamos em oração. Em oração eu tenho contato direto, porque o véu do templo se rasgou, Jesus morreu na cruz. Agora nós temos livre acesso a Deus. Então nós precisamos adotar na nossa vida esse estilo de vida. É um estilo de vida. Orai sem cessar. Estou andando na rua e eu estou falando com Deus. Eu estou no mercado comprando batatinha. Uma batatinha, 2 batatinhas. Agora, será que eu levo essa maior ou a menor? Então, será que eu levo a maior ou levo a menor? O que o senhor acha? Estar em Deus, vivendo em Deus. Um momento de oração, e você vai entender. Calma aí, não me chame de louco ainda. Como continuar andando nele. Orar sem cessar, esteja sempre em comunicação com Deus. Esteja sempre proativo para ouvir a Deus e falar com Ele. Em todo o tempo, todos os dias, 24 horas por dia, 366 dias no ano, por causa do ano bissexto. Lembro que a primeira vez que eu tive essa, vou dizer visão, mas uma experiência, essa experiência com Deus. Tem aqui já algumas vezes. Estava vivendo com Deus um tempo, nele, voltando para Ele, experimentando coisas novas, coisas de Deus que eu nunca tinha experimentado, entendendo coisas que antes eu não entendia. E eu estava em casa e fui orar antes de dormir, comecei a orar, mas eu estava cansado demais. Trabalhava, saía cedo, chegava tarde. E eu falando com Deus, e fui deitar, e eu disse, meu Deus, eu tenho que terminar essa oração, mas eu não queria parar de orar, eu não queria que o Senhor fosse embora. Na verdade, no meu coração, eu não queria que Deus saísse dali do meu quarto. Porque eu achava que quando eu disser, olha aqui, irmão, né, a chave. Eu achava que quando eu dissesse amém, acabou a oração, desliga a chave do céu, Deus volta lá para o trono dele, eu vou ficar sozinho aqui no quarto de novo. Eu não queria isso. Eu disse, Deus, eu não vou dizer amém. Amém, você vai ter que ficar comigo a noite inteira aqui, você não dorme mesmo. Quem tem que dormir é eu, fica aí cuidando de mim. Não vou dizer amém, virei pro canto e dormi, amém. Dormi. Acordei no outro dia, quem estava ali do meu lado? Quem estava ali do meu lado? O Espírito Santo de Deus. Então eu comecei a desenvolver um estilo de vida diferente. Eu comecei a trazer Deus na minha vida, no meu dia a dia. É disso que Paulo fala quando ele diz, orai sem cessar, não feche as portas, não desligue, não fale amém, né, se for preciso, porque a oração é comunicação com Deus, oração é céus abertos sobre a minha vida. É importante que eu desenvolva esse estilo de vida, de orar sim aqui na igreja, orar com os irmãos. Nós temos o culto de oração toda terça-feira. E é importante porque, olha aqui, irmão, há coisas que Deus só faz aqui, tá bom? Há coisas que Deus só revela e faz aqui na igreja, no culto, quando a gente está orando com os irmãos. Há momentos de Deus, movimentos dos céus, que só acontece quando a igreja está reunida, quando o corpo está reunido. Há coisas que Deus só derrama na unidade, Deus só derrama na comunhão. Quando estamos orando juntos, orando uns pelos outros, há experiências que nós só vamos experimentar quando estamos juntos, unidos, aqui orando. Como há coisas que Deus só derrama sobre nós quando nós estamos lá no retiro, no encontro com Deus, porque nos posicionamos diferente. Mas há experiências em Deus que Ele não vai nos entregar aqui na igreja, mas Ele vai nos entregar no secreto. Ele vai nos entregar lá na nossa casa, lá na nossa célula, vai nos entregar lá no mercado comprando batatinha.
Orai sem cessar, permaneça sempre falando com Deus, porque existe um poder que está sobre nós, disponível para nós. Deus quer e precisa ativar um poder na nossa vida que só é possível através da oração. Através da oração. Eu quero falar sobre esse poder, o poder de quem ora, ou o poder que nos é dado através da oração. E o primeiro poder, o maior de todos, talvez, nem é só um poder, mas é um benefício. O maior benefício que o homem pode ter e receber, o maior benefício que nós já tivemos que nos alcançou, é porque quem ora o poder, a gente fala com Deus. Olha aqui. O primeiro poder da oração, possibilidade de falar com Deus. Imagina, olha aqui para mim. Que conjectura. O que vem é nosso culto de... Oh, glória a Deus, alguém está sabendo. Vamos de novo. Domingo que vem é o nosso culto de... Você já está se preparando? Não. Bora lá essa semana se preparar para o culto de ceia. Semana que vem que vai ser extraordinário, vai ser sobrenatural. Se prepara aí para a gente renovar nossa aliança com Deus. Mas domingo que vem é nosso culto de ceia, um culto especial. Então Deus falou no meu coração que Ele vai vir pessoalmente, fisicamente aqui na igreja. Olha aí. E mais, Ele me pediu para eu fazer uma agenda. Ele quer atender cada um aqui particularmente. Só tem 5 minutos para cada um, porque não vai ter muito tempo. Quem gostaria de ter 5 minutos com Deus aí? Tem que não quer. Mas e se eu falar para você que isso pode acontecer hoje, agora aqui? E se eu falar para você que isso pode acontecer daqui a pouquinho na tua casa, enquanto você estiver esquentando o resto do almoço? Daqui a pouquinho nós estamos lá esquentando o resto do almoço. Mas você vai tomar aquela Coca-Cola, aquele sobrou, aquela meiota lá, sem gás já, xaropão. E se eu falar que você pode ter 5, 10, 15, 20, um dia inteiro com Jesus a hora que você quiser? Porque o primeiro poder e benefício da oração que nós desprezamos e não percebemos é o poder de falar com Deus. Nós temos o poder de sermos ouvidos por Ele a hora que a gente quiser. Deus está disponível em todo tempo, em qualquer momento, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à oração daquele que ora. O primeiro poder da oração é falar com Deus, ser ouvido. Graças ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso a Deus. E para a gente ter 5 minutos com Deus, a gente só precisa abrir os nossos lábios e falar. Ou se às vezes a gente não pode falar, a gente pode pensar, porque o salmista disse, a palavra nem saiu da minha boca e o Senhor já conhece, porque Ele sabe o que está no nosso coração. E Deus sabe o que está nos nossos pensamentos. Porque há orações, irmão, orações que são muito rápidas. Você já fez uma oração de flash? Dá tempo de falar. É muita coisa. Aliás, isso é algo da comunicação, né? Quem estuda comunicação. Temos várias formas de comunicação. A comunicação oral, a fala, é a mais precisa, mas ainda assim ela não consegue traduzir perfeitamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É só ver que às vezes você quer falar uma coisa para alguém e ele entende errado. Depois você quer corrigir e piora. Não adianta mais. Aí, depois que for. Mas existe uma comunicação que é perfeita. E ela só é executada na oração. Quando eu estou em oração, então o meu espírito, ele é o Espírito do Senhor. De maneira que em alguns momentos não precisamos das palavras. Deus entende o meu coração, Deus entende o meu pensamento, Deus entende o meu sentimento. E quando eu desenvolvo esta vida de oração, esse estilo de oração, eu posso falar com Deus em todo o tempo, em todos os lugares.
Olha aqui, irmão. Falar com Deus. Já pensou ter a oportunidade de uma reunião exclusiva com Deus? Enquanto nós oramos, Deus nos ouve. E enquanto nós oramos, Deus fala conosco, irmão. Quem acredita aqui que Deus fala? Não levantou a mão, Deus vai falar com você hoje. Se prepare. Deus fala. Então o poder da oração, o primeiro poder da oração, irmão, é falar com Deus. É esse canal de comunicação aberta com Deus. Às vezes por palavras, às vezes por pensamento, em alguns momentos é apenas um sentimento. Em alguns momentos você já passou por isso, eu já passei. Você quer orar, você quer dizer o que está sentindo, quer dizer o que está acontecendo, e você não consegue, porque eu também nem eu entendo o que está acontecendo. Nem eu entendo o que eu estou sentindo, eu estou mais confuso, mais perdido, e não sei dizer, e agora, e tem coragem de Deus, sabe o que está acontecendo, isso o quê? Eu também não sei. Eu sei que eu estou assim. Eu sei que eu preciso do Senhor. E na oração, a comunicação é perfeita. Então, orar a Deus é falar com Deus em todo o tempo. É nos aproximar de Deus, ter Ele perto de nós. Um estilo de vida de quem está caminhando junto todos os dias, todo o tempo. O primeiro poder, o grande poder é esse. Falar com Deus, ser ouvido por Ele e poder também ouvi-lo falar comigo. E pronto. Vou já terminar aqui. Que só isso já é a salvação da nossa vida. Pode falar com Deus a hora que você quiser. Deus vai ouvir a tua oração quando você orar. Porque Ele disse, olha aqui, ó. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes no culto de ceia. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes na tarde da bênção. Propaganda da tarde da bênção. É assim. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes na conferência. Ah, na conferência, meu filho. Na conferência pode orar que eu vou ouvir. Na conferência. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você estiver emocionado, o louvor estiver muito falando contigo. Aí pode falar que daí eu vou ouvir. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes. No mercado, em casa, tomando banho, sentado no sofá. Mas quando me buscardes de todo o vosso coração. É um poder, irmão. A oração é a chave. Ela me permite falar com Deus, ser ouvido por Deus. O véu do templo está rasgado, Deus está disponível a todo tempo. Nós é que selecionamos ambientes, lugares e momentos. Nós é que ficamos escolhendo o lugar onde eu vou falar com Deus. Porque nós julgamos, aqui Deus não vai falar comigo. Olha aqui, que loucura. Pastor que eu conheci, ele conta que ele era bandista, não sei qual que era a religião dele lá. Ele estava lá, no lugar dele lá, ele era um dos líderes. Ele estava fazendo o que ele sempre fazia. De repente, um dia ele ouviu uma voz no ouvido dele, e disse assim, aqui não é o teu lugar. Eu não quero você aqui. E ele olhou para ver quem estava falando, não sabia quem era, veio de novo a voz, aqui não é o teu lugar. Eu não quero você aqui. Até que um outro dia ele conheceu um outro pastor na rua, que era amigo dele, convidou um para ir na igreja dele, outro para ir lá. Quando aquele pastor chegou lá, Deus falou com ele mais uma vez. E ele entendeu que Deus estava chamando ele para ele caminhar nos caminhos do Senhor e deixar o lugar onde ele estava e seguir os planos de Deus para a sua vida. Porque Deus fala, quando Deus quer falar, Deus fala em qualquer lugar. Se precisar, Deus vai lá no inferno e bate um papo com a gente, porque Satanás não tem a chave da casa dele, é Deus que tem a chave. Jesus foi lá e buscou. Então nós selecionamos o grande poder, o primeiro poder é falar com Deus, ter acesso a Deus em todo o tempo.
A segunda coisa de quem ora, o poder de falar, aliás, a oração é encontrar a Deus. Aquele que ora, ele encontra a Deus. A oração nos aproxima de Deus, nos leva até Ele. Quer sentir a presença de Deus, quer tocar nele, ser tocado? Dedique-se à oração. Nos aproxima de Deus, nos leva a ter intimidade com Ele. Conforme a gente vai orando, a gente vai tendo mais intimidade, vai sendo conhecido e vai conhecendo. A oração, ela nos aproxima de Deus como um relacionamento. Relacionamento que é todo tempo. Quem que é casado aí há uns 20 anos, mais ou menos, pelo menos, aí, que nem eu. 15 anos. 10. Quem é que está no vale ainda esperando? Não precisa, brincadeira. É que nem relacionamento. Você conheceu, olhar uma pitulinha, né? Eu conheci a Lisiane, está aqui agora. De manhã eu falei de você não estava. Nem gravaram. Aí eu me depois lá em casa, lá, ficava de bonitão, né? Bom, eu não perco oportunidade. Mas eu lembro que quando eu conheci a Lisiane, primeira vez que eu vi a Lisiane, estava num sobrado do outro lado da casa do meu tio. Eu olhei lá, passou aquela pitulinha, aquela gatinha lá, tipo, nossa, que Telzinho ali, passando ali. Quem é? Eu já falei, quem é? Eu falei, meu primo, quem é? Eu falei. Mas eu descobri que ela é irmã da irmã dela, né? Mas conheci a irmã dela, eu conheci ela. Mas não acredito. Eu tenho que falar com essa menina, porque você vai ser minha esposa. Mentira. São teus planos. Mas aí, quando conversar a primeira vez. Você lembra da primeira vez, mano? Você que está casado aí. Primeira conversa. Primeiro jantar. Primeiro lanche, sei lá. Lembra? Ó, tem gente que tá rindo já aí. Eu lembro também. A gente se transforma, eu não é. A gente fica mais bonito do que a gente é. O cara já chega até para estufadão assim, né? Dominando. Não, quer domínio, pode deixar. Fala para a Lisiane, deixou eu falar, se lascou. Deixar falar, eu convenço. Aí cheguei lá todo floreado, falando, né? E prestando atenção na reação dela, ver se eu estava agradando ou não estava agradando. E aí, na primeira vez que eu cheguei, eu era o cara. Na verdade, era um quebrado, velho, lascado, né? Tudo errado na vida. Mas eu tinha que impressionar. Ela não podia saber da verdade. Olha que não. Aí vai ouvindo aí. Eu consegui, fui falando e convenci ela, e graças a Deus saiu o primeiro beijo. Não foi fácil, bichinha, foi difícil no começo. E aí, todas as vezes que eu ia ver ela, a gente dava uma olhadinha lá no espelho, ajeitado no cabelo, estava no exército na época ainda. Dava uma roupa, embora não tinha muita roupa, né? Porque minha vida era andar fardado. Mas eu queria sempre impressionar. Tinha que ser tudo bonitinho, eu tinha que estar, né, perfeito, gentleman, cavalheiro. E ela da mesma forma, né? Como é que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Ai, meu Deus do céu. Os anos passaram. Agora estamos há 20, quantos anos, mãe? Me ajuda aí, vocês sabem mais que eu. Apertei sem abraçar, né? Sem casa. 26 anos se passaram. Eu lembro que eu conheci a Lisana em dezembro de 97. Eu estou contando para vocês aí, ó. Nozinho de dezembro de 97. Nós temos essa cara de piá, mas nós estamos rodadinhos. É. 20 anos depois. 20 anos depois, 2 filhos, 2 gatos. Eu acordo de manhã, agora. Olha para a Lisiane. Acorda, olha para mim. E ela vê em mim o quê? Uma ramelona no olho. Agora de manhã tem uma ramelona no olho, o cabelo tá desgraciado. Eu vou dizer para ela assim, bom dia, meu amor. Ela vê aquele bafo de urso.
Mas ela olha para mim também com a cara amassada, tem uma marca de travesseiro na cara aqui, assim. Não tem jeito. Agora que só muda o endereço, né? O resto. E ela me devolve os dragões, uma briga de dragão, né? Pá, bafo para lá, pá, bafo para cá. Tá na hora de levantar. E ainda eu tenho por hábito. Eu acordo, a nossa cama é um pouco grande, ela fica na dela para dormir, cada um no seu. Eu acordo, vou lá, procuro ela, então um abraço. Irmão, e com bafo, ramela e tudo, eu dou um beijinho nela. E sabe, irmão, o que é melhor? Ela responde, me beija também. Todo ramelento, baforento, cabelo desgraçado. E eu chego nela do jeito que eu tô, ramelento, pelo desgraçado. E eu tenho certeza que ela não vai me rejeitar. Porque agora a gente tem intimidade. Porque a intimidade faz isso. A intimidade nos permite ser livres. A intimidade me permite não ter que disfarçar. Eu não preciso mais impressionar. Embora eu continue sempre tentando. A gente sempre quer impressionar ainda um pouquinho, né? Uma coisa. Quero ser o herói da vida dela ainda. Ela fala assim, amor, precisamos de carne para o almoço. Eu disse, pá, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou lá e compro a carne para o almoço e trago para ela, vencedor e largo na mesa. Que é a carne, meu amor. Fica tranquilo, o pai tá on. A gente sempre quer de alguma forma ainda impressionar, é natural, mas eu não preciso mais disfarçar quem eu sou. Eu não preciso mais me esconder. Eu não preciso mais esconder a ramela, nem tapar a boca do bafo, tô com um bafão aqui. Agora, não, depois eu vou escovar o dente, não vou ficar para sempre. Mas ela sabe agora. Ela sabe que de manhã eu tô bafomento. E tá tudo bem. Ela sabe que às vezes eu tô ramelento e tá tudo bem. Eu não preciso mais esconder nada, eu não preciso mais esconder isso. Agora nosso relacionamento se aprofundou tanto que ela me conhece exatamente como eu sou e eu a conheço exatamente como ela é, e nós temos liberdade. É leve, é bom, é saudável, é gostoso. E a oração, o poder da oração é esse poder de nos aproximar de Deus, de gerar intimidade com Ele, ao ponto de eu não precisar mais usar máscaras ao chegar diante dele. Ao ponto de eu poder falar para Ele das coisas mais simples da minha vida. Eu falo para a Lisiana, com a unha aqui no meu pé me incomodando. Pede aqui para mim. Ande, mano, namorando, você vai mandar ver as unhas bicheiras do pé? Eu não tinha nem a meia para não ver, que não lavou o pé. Mas eu posso chegar diante de Deus e falar das coisas simples. Eu posso perguntar para Ele, Deus, você que leva essa batatinha maior ou menor? Porque isso é papo de quem tem intimidade. Algumas conversas só são possíveis na intimidade. Enquanto a gente não tem intimidade suficiente, a gente não tem coragem de abrir o coração para algumas dúvidas, para alguns medos. A gente não tem coragem de se abrir. Mas quando a gente tem intimidade, a intimidade com Deus, nós não vamos apenas sendo conhecidos de Deus ou conhecendo mais a Deus, mas somos também conhecidos dele. De maneira que em alguns momentos Deus não precisa nem me dizer o que Ele quer, porque eu já sei, eu o conheço bem. Eu tenho andado com Deus, eu já sei o que Ele espera de mim. Eu tenho andado com Deus e agora eu já sei o que Ele quer, eu já sei o que Ele precisa. Um dos poderes, o poder da oração é que em oração eu encontro a Deus. Buscar-me-eis, me achareis. Eu tenho um Deus perto de mim, todos os tempos, todo dia, o dia inteiro. Eu entro no meu carro,
Eu não ando sozinho, porque eu digo, Deus, senta aqui do meu lado, Espírito Santo, e ele senta do meu lado, e a gente viaja junto. Eu coloco uma canção, um hino, uma mensagem de que Deus fala comigo, fala no meu coração, fala na minha mente, e nós vamos batendo altos papos. E não tem horário, e não tem dia. Agora nós estávamos lá na convenção em Itajaí, essa semana passada, Convenção Nacional da Igreja Quadrangular. Eu vim de lá com umas 2 ou 3 temas de mensagem diferentes. Lá mesmo, lá no hotel, lá, nada a ver, sentamos lá, estava meu tio, meu irmão, tomou chimarrão, vamos, sentamos aqui, daqui a pouquinho começou blá, 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 blá. E eu disse, Deus, dá uma mensagem, olha aqui, ó. Aliás, vou pregar semana que vem uma mensagem. O tema já está aqui, ó, examine-se. Já peguei. Como é que chama que você fala antes? O filme assim, o spoiler. Examine-se, é forte. Deus falou no meu coração sobre a ceia, a importância da ceia. Examine-se, se eu guardei no teu coração. A qualquer momento, em qualquer momento, Deus está presente, Ele fala comigo, eu falo com Ele. E eu sei o que Ele quer e Ele sabe o que eu desejo. Porque eu não preciso esperar chegar o horário do culto para falar com Deus, para dizer o que eu preciso. Aliás, eu espero o horário do culto do domingo. Não para vir falar com Deus, mas para vir adorá-lo. Para dar a minha adoração a Deus. Porque falar com Deus, irmão, eu vou lá em casa, no meu quarto. Falar com Deus, eu falo lá na câmara, lá no meio da sessão. Eu estou orando e falando com Deus, Deus me ajude. É que faz, me controla, me dá paz, Espírito Santo. Dá sabedoria. Irmão, você já orou pedindo para Deus sabedoria? Orou? Não faça isso. Ore. Meu Deus, me dá sabedoria. Eu lembro da primeira vez, eu disse, Deus, tinha lido a história de Salomão, fiquei impressionado. Eu disse, Deus, me dá sabedoria, porque Salomão só fez uma coisa, ele pediu, só isso, só pediu. Foi lá e pediu, a maior cara dura. Deus, eu quero sabedoria, o teu povo é numeroso, tinha proposta, é claro. Mas sabedoria, Deus deu para ele. Eu disse, Deus, se o Senhor deu para Salomão, pode dar para mim também. A Bíblia diz que o Senhor dá a todos, liberalmente. Aí eu lembrei que Deus falou também para Salomão que antes dele, depois dele, não ia ter ninguém igual. A sabedoria de Salomão. Disse, tudo bem, mas 99,9% não é igual. E todos os dias eu peço, Senhor, me dá sabedoria. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. Eu penso que a sabedoria é a chave da nossa vida. Porque se eu sou sábio, vou saber tomar decisões corretas. Se eu sou um sábio, eu não vou deixar as minhas emoções me controlar, eu controlarei elas. Se eu tenho sabedoria, eu vou saber escolher sempre as melhores partes. A sabedoria é a riqueza. Por isso que Salomão fala, busque sabedoria como ouro. Busque sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, Deus esteja comigo. Na oração, em oração, nós encontramos a Deus, nos aproximamos dele, nós sentimos a presença de Deus enquanto estamos orando. Você pode sentir a presença de Deus lá no teu trabalho. Você pode sentir a presença de Deus no teu carro, andando, dirigindo. Você pode ter Deus do teu lado, te ouvindo todo o tempo. Por quê? Porque Ele quer. Porque já abriu, o véu do templo já se rasgou, porque nós já temos livre acesso a Deus. Então quem ora encontra a Deus. Quem ora é ouvido. Orai sem cessar, em todo o tempo. Está indo para a escola, ora. Vai fazer uma prova, ora. Ora. Porque irmão, não gasta. Ainda traz benefício para a nossa vida. O nosso coração. Está feliz, ora. Está triste, ora. Está frustrado, ora. Está bravo com Deus. Quem é que já ficou bravo com Deus aí? Quem já ficou bravo com Deus? Isso, confessa e deixa. Eu já fiquei bravo com Deus. A gente fica bravo com Deus. Porque a gente ensina a Deus o que Ele tem que fazer. A gente mostra para Ele o nosso plano infalível. Deus faz assim, 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 ó. E vai dar tudo certo quando Ele está fazendo de outro jeito. Não, Deus, o Senhor vai estragar tudo. Vai estragar tudo, a gente fica bravo com Deus. Deus, eu disse para fazer isso, o Senhor fez tudo diferente. Está fazendo tudo errado. Não foi assim que eu pedi. Nem criança, né? Não foi isso que eu pedi.
A gente fica bravo com Deus e faz que nem criança assim, como é que fazia antigamente, ó. Hã? Tô de mal contigo. Eu tô de mal contigo, não vou orar hoje. Tô mal contigo. Não vou mais nem pro céu. Vou ir pro inferno. Tô de mal. Ó, irmão, quem não quer ficar com Deus, só tem o outro. Escolher, né? Não entendo as pessoas, né? Mas tá bravo com Deus? Ó, Deus. Tô, hoje eu tô pistola aí, não tá bom não. O que eu pedi tá tudo direitinho. Me deu tudo errado. Fica frustrado, tá frustrado. As coisas não aconteceram do jeito que você queria. A gente fica frustrado. A gente, às vezes não ora, né? Mas ore de Deus, não aconteceu do jeito que eu queria. Porque eu tenho certeza, olha aqui, diante do altar, diante de Deus. Quando a gente ora e fala com Deus, o que ele diz na palavra, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe o que está acontecendo. A gente acha, né, que a Bíblia fala coisas grandes e firmes que não sabe. Essas revelações do Apocalipse, acho que Deus, se orar, Deus vai mostrar umas bestas lá de 7 chifres, não sei quantas cabeças. Vou ter uma visão do futuro, orar. Não. Também a gente às vezes não sabe. Ele não está falando em revelar o futuro. Está falando daquilo que você não sabe. Você sabe resolver o problema da tua vida agora? Está o B.O. Você sabe? Não sei. Então, olha. Clama a mim, responder-te. Anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não sabe, eu te ensino. Você não sabe, eu te mostro. Você não sabe, eu te oriento. Está perdidão aí, sem entender nada. Ora. Quem ora encontra Deus, fala com Deus. Ele dá sabedoria de graça, ele ensina, ele orienta, ele mostra, ele revela. Então, o poder da oração é encontrar a Deus, e quem encontra a Deus encontra soluções. Porque Deus é a solução, mano. Ele tem a solução. O relacionamento em oração gera intimidade. Depois de 20 e poucos anos palestrando, eu prefiro 1000 vezes o que a gente vive hoje do que aquele primeiro momento que a gente teve junto. Aquelas borboletas no estômago, né? Como tem aquela coisa da conquista, né? Conquistar, depois que deu o primeiro beijo, o cara se sente vencedor. Arrebentei. Consegui. O homem, ele tem essa. Mas prefiro muito mais o que a gente é hoje. A liberdade, o conhecimento que a gente tem hoje. Sei que ela dizendo que quer ir embora, só o jeito que ela olha para mim. Uma vez na casa de alguém, o jeito que ela olha, ela quer ir embora. Aí eu disfarço. Disfarço, faz muito que não vi. Fica lá disfarçando daqui, porque ela vem, ela dá um jeito, senta do meu lado. Pronto, agora não tem mais como disfarçar. E faz de conta que daqui a pouquinho ela só dá 2 toques na minha perna, que é a unha assim. Ó. Só que esses 2 dedos, ela belisca. 2 dedinhos na minha perna, eu disse, agora venceu o alvará, não tem jeito mais. Não tem que ir embora. Aí, porque ela nunca fala assim, vamos embora. Me dá o sinal. Porque tem que manter, né? Padrão. Então eu levanto, Luciano, vamos embora. Está na hora de nós ir. Vamos embora que eu quero ir embora. Mulher sabe, irmão. Mulher sabe, edifica a sua casa. A tola já faz isso, vai embora. Não, vai lá. Você não responde, não. Esperou levantar. Vamos embora, irmão. Vencedor. Coisa, gente, olha só que olha que riqueza a intimidade. Olha que riqueza. O respeito que ela tem por mim, eu tenho por ela. A gente se ama, também ajuda. Ela sabe que amanhã de manhã eu vou estar ramelento e baforento do lado dela, mas mesmo assim, toda noite ela deita do meu lado. Toda noite eu deito do lado dela. E a gente se ama sabendo dos defeitos do outro. A gente sabe porque, olha que irmão, Deus sabe. Claro que ele sabe o nosso defeito, mas é tão bom quando eu fico em paz, revelando os meus defeitos com ele, porque eu sei que ele não vai me rejeitar. É intimidade.
Eu, todo baforento, eu sou ousado e vou lá e me dá um beijo. Ousadia que a intimidade proporciona. Quando a gente ora e tem uma vida de oração e ora sem cessar, nós estabelecemos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento traz intimidade. Então eu chego diante de Deus do jeito que eu sou, e eu sei que Ele me ama e que Ele vai me responder a minha oração. A intimidade. Então, quem ora fala com Deus, quem ora encontra Deus. Olha aqui o terceiro, quem ora é fortalecido. Que mão, fortalecido. A oração nos dá acesso à graça de Deus, vivificador e abundante, porque oração é alimento. Oração, perto de Deus, graça de Deus, poder de Deus, presença de Deus. Qual é o capeta que consegue? Se eu estou orando sem cessar, eu sou fortalecido em Deus em todo o tempo. Estou fortalecido, estou cheio de Deus, da presença de Deus. Eu consigo suportar pressões. Eu consigo suportar dias difíceis. Eu consigo vencer dificuldades. Eu consigo resistir a algumas perdas, algumas coisas que Deus tira, porque Deus, às vezes, Ele tira algumas coisas de nós. Mas eu suporto isso tudo, por quê? Porque Ele sozinho me é o bastante. Deus é o bastante na minha vida, a graça que nos basta, como Ele falou esses dias. Quem ora é fortalecido em Deus. É por isso que é importante, Paulo fala aqui, orai sem cessar, porque, irmão, olha aqui para mim. 50 anos eu faço, dia 10 de novembro, hashtag fica a dica. 50, irmão. 5.0, a máquina só aumenta a potência. 50, desses 50, 45 pelo menos, viver da igreja, servindo Jesus. Já vi pessoas se dar bem, já vi pessoas se dar mal. Já vi gente começar na igreja, servir Jesus um tempo, depois abandonar. Já vi gente entrar e não vai dar nada, daqui a pouquinho vira pastor. Eu já vi muitas coisas, mas uma coisa eu garanto e falo para vocês com propriedade. Eu nunca vi uma pessoa de oração deixar os caminhos do céu. Eu nunca vi uma pessoa que ora, que frequenta culto, eu vou falar, que frequenta culto de oração. Que bom Deus que se dedica a orar, deixar Deus de verdade. Primeiro ela deixa de orar. Sim. Eu já vi pessoas que eram de oração, que eram fervorosas em oração, e daí desfiaram na oração. Primeira coisa, deixa de orar. Começou a deixar de orar e está já indo fora. Mas enquanto está orando, enquanto está buscando a Deus, enquanto está na presença de Deus, ela é fortalecida, é sustentada, é mantida, tem provisão dos céus, chove pão do céu, Deus manda coluna de fogo, Ele abre o mar, derruba a muralha, cai gigante, porque quem ora e permanece em oração é fortalecido por Ele. Fortalecido. Por isso que tem gente, os dinossauros da fé, que nunca abandonam, nunca sai da igreja, nunca deixa Jesus, porque ele é fortalecido. E a frustração, porque, irmão, igreja, olha aqui para mim, você acredita para você já sabe, já viveu isso. Igreja é um balaio de frustrações. E a gente cai para dentro. O evangelho de Cristo é frustrante. Já ficou frustrado com o evangelho? Quem já ficou frustrado com o evangelho? Eu já. Que a gente vem cheio de vontades, de desejos, de sonhos. Deus, eu quero crescer, eu quero ir. A gente abre a Bíblia e diz aqui é o seguinte: tem que morrer para a Bíblia. Aqui é diferente. O evangelho nos frustra. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor arruma a minha casa, o meu casamento, melhora as coisas lá na minha vida. Só quero que o Senhor arruma aqui. Só acerta aí a vida da minha esposa, acerta é só o meu trabalho, Deus, é só a minha vida financeira. E aí, Senhor, abre a Bíblia diz que não se faz remendo novo em pano velho. Ou mudar tudo, ou não mudar nada. Isso é frustrante.
Deus nos frustra, o evangelho nos frustra, a igreja nos frustra, as pessoas nos frustram, nós nos frustramos a nós mesmos. Mas se nós temos uma vida de oração e fazemos aquilo que Paulo nos ensinou, orando sem cessar, nós somos fortalecidos pelo Senhor, e a frustração não é capaz de nos fazer esfriar e sair da presença de Deus. Que eu aprenda a orar frustrado. Eu aprendo a buscar a Deus mesmo no dia da queda, no dia da dificuldade. E entendo e conheço a Deus. Olha só, Paulo é o cara. E a gente consegue dizer que nem Paulo, eu bem sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei que Deus está cuidando de mim. A oração nos fortalece. A quarta coisa aqui, o poder da oração, porque quem ora vence o diabo. Tem medo do diabo aí? Vocês são corajosos mesmo, hein? Vou orar para hoje ele lá na tua casa, vou achar que você então. Você tem medo dele? Opa, já não quer mais. Opa, bate. Amarrado. Tá não, mano, tá solto. Mas quem ora não precisa ter medo do diabo. Porque aquele que ora, ele vence o diabo. Na oração nós recebemos a autoridade dos céus para vencer as hostes do mal e não ser influenciadas por elas. Sabia que o diabo ele não trabalha só com possessão, mas também muito com influência. Nos influencia. Nos influencia no pensamento. Ele quer mudar o nosso pensamento, lembra que eu falei aqui do início? Se ele conseguir mudar o nosso pensamento, porque ele sabe. Irmão, o diabo leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Quando a Bíblia diz lá no livro de Romanos, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Que o pensamento pode ser mudado. O nosso pensamento pode ser mudado e a explicar. É que nós permitamos que a Bíblia, a palavra de Deus, mude a nossa maneira de pensar, para que nós possamos ter um alinhamento de posicionamento segundo os princípios da palavra de Deus. O nosso pensamento pode ser mudado. Ele muda. A Bíblia muda, Deus muda, mas Satanás também muda. O inferno também muda o pensamento. Ele também usa, ele tem suas artimanhas, suas filosofias, suas ideias, que ele usa para mudar o nosso pensamento. Por isso, irmão, cuidado do livro que você lê, tá? Cuidado do livro. Nem tudo que diz que é de Deus é de fato. Uma leitura, se você não lê, comece a ler. Leia livros bons, tá? Peça a pastora Lúcia, que tem um monte de livro lá. Nós temos referência. Mas cuidado, porque ele quer mudar o nosso pensamento. O diabo, ele trabalha por influência na vida do cristão. E a Bíblia nos ensina dizendo que o diabo, nosso adversário. Você tem um adversário? Como é que chama o diabo lá na tua casa? Como é que você chama o diabo lá na tua casa, irmão? Hã? Hã? Você não chama? Mas ele vai do mesmo jeito. Ele não precisa chamar, mano. Ele é ladrão. O ladrão a gente não chama, ele vem sozinho, procura uma brecha, um momento de que você estiver não prestando atenção. Satanás, ele trabalha em fragilidade, momentos de fragilidade. Em momentos de fragilidade, ele avança, em momentos de fragilidade, ele intensifica. Ele quer mudar o nosso pensamento, ele quer causar mais frustração. Ele manda o enviado dele, o encapetado, o endemoniado, fofoqueiro, para ir lá e falar coisas no teu ouvido, te desanimar, te destruir, tirar a tua esperança, roubar a Deus do teu coração, te fazer desistir, através de influência. Mas aquele que ora, ele tem sua mente protegida por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que ora, Satanás mandou Pedro. Pedro foi lá com Jesus, foi lá para Jesus. Não, o senhor não vai morrer coisa nenhuma. Mas que história de morrer é essa? Tira essa ideia da tua cabeça, porque nós vamos te defender. E eu estou aqui. Jesus olha para Pedro, sai daqui, Satanás, para trás de mim. Aqui não. Aqui não. Jacaré, pico, aqui não. Vai mudar meu pensamento aqui não. Você não vai me fazer desistir do plano que Deus colocou. Eu tenho uma missão aqui não. Sai para trás de mim. Aqui, só que Jesus.
Aí você ficou com Pedro, tá bom, irmão? Só expulsa o Satanás, não expulsa o irmão, não. Mas porque quem ora vence o diabo. Tem autoridade. O diabo vem em nome de Jesus. Passa da boca, sai daqui. Como é que a gente expulsa o demônio, irmão? Como? Mas é como que a gente faz? Em oração. Tem que orar. A Bíblia fala ali, ó, o que Jesus fala? Quando os discípulos querem expulsar o demônio, não sei de jeito nenhum, Jesus disse, esse aqui é só com jejum e... Porque tem uma vida de oração. Quem tem vida de oração tem autoridade dos céus. Quem ora sem cessar e tem vida de oração na sua casa, não tem vida fácil para capeta. Não tem, ele tenta, ele vai tentar, vai continuar tentando, mas aqui não, em nome de Jesus. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem ora vence o diabo. Quem ora é protegido por Deus, é protegido pela palavra de Deus. O Espírito Santo está sempre ali. Está ali no celular, quer ver aqui, ó. Influência do diabo. Ele rolando a tela. O que aparece ali? Clica aqui, amor. Tem uma surpresa para você. Tem ou não tem? O diabo bota ali, irmão. Está ali, depois aqui. Ai, agora. Influência do diabo. Mas quem tem oração, vida de oração, tem também intimidade com Deus e o Espírito Santo está sempre perto. O Espírito Santo já fala, faz isso não, filho. Então, fala para cima isso aí. Sai daí. Forte. Fugir da aparência do mal. Foge do pecado. Não olha aí não. Eu só quero ver como é que é. Não vejo não. Tem coisa que é melhor a gente nem saber. Vamos para frente. Sai daí. Porque quem ora é cuidado por Deus. Não sofre as influências do inferno. Quem ora não dá ouvido para fofoqueiro. Olha aqui, mano. Fofoqueiro foge de quem ora, sabia? Verdade, irmão. Verdade, se fofoqueiro te procura demais, aumente a oração. Muito fofoqueiro te procurando aí, contando muita fofoca. Tem que orar mais. Que fofoqueiro foge de gente de oração. Tem pavor de quem ora. Porque quem ora é blindado por Deus. O fofoqueiro vem falar, porque viu aquela irmã, esse negócio, aquela irmã, eu não concordo, eu acho que ele vai o eu acho, né? O fofoqueiro, ele é adepto ao evangelho segundo eu acho. Lá no livro de Eu Acho, capítulo 1, versículo 2, diz que não precisa tudo isso, fofoqueiro dos infernos. Mas quem ora, ele foge. Porque aquele que ora tem filtro dos céus nos seus ouvidos. Ele até ouve, mas ele não continua. Para ali, seca ali. Que é protegido por Deus, as influências do inferno. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Aquele que ora vence o diabo. Não vai se meter em enrascada. Vai fugir das enrascadas. Porque o diabo não vai conseguir te levar e te conduzir para encerrar aqui hoje. Aquele que ora também, ele vence a carne. Enquanto oramos, a carne é subjugada. Somos perdoados por Deus, nossos pecados. E o Espírito Santo assume a direção das nossas vidas e do nosso pensamento. É só sucesso. Quem ora vence a carne, o maior adversário. O nosso maior inimigo, irmão, não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o nosso irmão. A gente faz tudo errado e pode dar culpa nos irmãos, dos outros. Aí eu falei isso porque ele me falou aquilo. Cara, filtra teu ouvido, ele vai falar, mora aqui, não tem que responder. Quem ora, né? Controla. Quem ora vence a carne, os desejos da carne. Quem ora porque é controlado pelo Espírito Santo de Deus. A gente ora, Deus perdoa os nossos pecados. Lembra, eu falei da ramelona? Todo dia a gente amanhece com a ramelona no olho. Deus vai lá e tira. Ele diz, não tem problema. Eu sei que amanhã vai ter uma nova, mas amanhã eu tiro de novo. E se no outro dia tiver, eu tiro mais uma vez. E as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs.
Somos perdoados por Deus quando oramos, abrimos o nosso coração a Ele, pedimos perdão dos nossos pecados, e o Espírito Santo assume. Ele começa a controlar o nosso pensamento, ele começa a controlar as nossas palavras, ele começa a controlar o nosso coração. E as pessoas percebem, eu nunca mais esqueço. Um dia eu estava trabalhando numa loja, trabalhava, passou um carro de som na rua lá, tocando uma música, né? Não lembro qual música que era. Trabalhando, e daqui a pouquinho eu comecei a assobiar aquela música. Tem um hábito de assobiar, né? A pessoa saiu, o pastor está sempre assobiando. Mas eu nem percebi. Passou lá e eu trabalhando, pá. Daqui a pouquinho a moça olhou para mim assim, não é nem pastor, assim, Eduardo! Deu um susto, o que foi? Acredito, isso na tua boca. E eu, assim, o que foi? Eu não sabia o que. Ela falou, não, você assobiando essa música. Nunca vi você isso. O que está acontecendo? Eu falei, eu também não sei. Alguma coisa está acontecendo. Porque quando a gente vive uma vida em Deus, o Espírito Santo, ele controla a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Quem ora vence. Pastor, a carne é fraca. Experimenta orar para você ver. Se o Espírito Santo não te controla, não domina, e a carne para de dar as ordens na tua vida, e quem começa a dar as ordens é o Espírito Santo de Deus. E a graça de Deus. Orai sem cessar. Quando Paulo falou orar sem cessar, ele disse, busque o poder de Deus para a tua vida inteira, para todos os dias, para o dia inteiro. Continue em Deus, buscando em Deus, em oração, falando com Deus, porque Deus está disponível a todo tempo. A presença de Deus está disponível a todo tempo, todos os dias e o dia inteiro. Orai sem cessar, em casa, no carro, na igreja, juntos, unidos uns pelos outros. A oração é o combustível. A oração é que nos mantém, a oração é que nos sustenta, a oração é que nos faz vencer. Porque tem gente que quer vencer, não ora. Quer ser vencedor, mas não ora. Quer sentir a presença de Deus, mas não ora. Quer ter chamado, mas não ora. Quer ter ministério, mas não ora. Quer ser líder de célula, mas não ora. Quer que a célula cresça, mas não ora. Quer falar de Jesus, mas não ora. Vai sem cessar. É oração, não. É um momento. A gente pode ter um momento com Deus, no culto, lá na vigília, ali na conferência, lá no encontro com Deus. E lá no encontro com Deus a gente fala sobre vida de oração. E as pessoas estão tombando, derrubando o beiço, se lascando tudo porque não ora. Porque não tem vida de oração. Porque tem uma vida na igreja e em casa. Pensa que está escondido um pecadinho de estimação. Eu quero dizer para você, eu não vou lá na tua casa ver o que você está fazendo, não se preocupe. Mas o Espírito Santo está lá, ele está vendo. Então, uma vida de intimidade com Deus, de caminhar com Deus, de viver na presença de Deus, de sentir paz, a paz que excede todo entendimento, de ter soluções para a tua vida, para resolver os B.O. É só ter uma vida de oração. E o Espírito Santo vai assumir o controle de tudo. Todos os dias, em todo o tempo. Está chovendo, ora. Saiu o sol, ora. Chegou o inverno, ora. Está no verão, foi para a praia. Vai lá na praia, irmão. Sabe o que eu gosto de fazer na praia? Quando eu vou lá na beira do mar, eu fico olhando. Meu Deus. Você já caminhou na praia com a esposa? Quem já caminhou com a esposa, com o marido, com um amigo? A gente vai caminhando, né? Vai conversando. Conversando. Mas só conversa porque tem intimidade, né? Trocando ideia. Eu já imaginou você sair com a tua esposa, com o marido, o marido sair com a esposa, caminhando, e a esposa, amor, o que você acha disso? Amor, fala comigo. A terceira vez já veio tapa na orelha, já, né? Tá louco, cara? A gente não ignora. Você ignora o esposo que está do teu lado. Você ignora o marido que está do teu lado. Você ignora um amigo que está caminhando com você. Por que nós ignoramos a Deus e o Espírito Santo que está sempre do nosso lado? Por que lá na praia eu não posso falar com eles, Deus, que maravilha. Irmão, eu fico assim, olha aquele marzão assim, né?
Meu Deus, o senhor é o cara, mano. Nossa, desse tamanho, essa água não vem para cá. Essa água fica lá presa, quem segura essa água? No céu. E eu olho os bichinhos, um monte de bichinhos, que criatividade, criasse um monte de bicho diferente. Coisa linda, e eu vou falando com Deus, Deus, que maravilhoso, que bom estar aqui na praia, fica comigo, vamos junto, vamos dar uma corridinha. Essa loucura que só quem tem intimidade aqui, quem tem intimidade que faz. Que intimidade. Você fala para a tua esposa, vamos ali caminhar um pouquinho. E assim, você não faz um convite com papel camurça vermelho, letras douradas, excelentíssima senhora, minha esposa. Poderia, por favor, dispor do seu tempo para junto comigo apreciar as belezas do mar em uma caminhada ao ar livre na praia? Assinado, seu querido esposo, me manda pelo correio. Não tem formalidade. Porque a intimidade vence a formalidade. Fala que mulher, vamos caminhar. Vamos comigo. Vamos comigo lá, vamos junto comigo. Tá bom, vamos lá. E vai conversando. Intimidade. É isso que Deus está buscando. No Paulo de orar sem cessar. É porque nós precisamos vencer o diabo. Nós precisamos ser fortalecidos, encontrar a Deus, falar com Deus, vencer a carne. E ter intimidade com Deus. Fiquem em pé em nome de Jesus.